Vamos apresentar o trabalho sobre a predição de doenças cardíacas com uso de aprendizado de máquina supervisionado. O futuro da cardiologia está aqui. Através da inteligência artificial, estamos revolucionando o diagnóstico de doenças cardíacas, uma das principais causas de morte no mundo. Nosso modelo, desenvolvido com aprendizado de máquina, utiliza exames cardiológicos para identificar padrões que indicam a presença de doenças cardíacas de forma precoce. Ao permitir uma detecção mais rápida, possibilita tratamentos menos invasivos e mais eficazes, além de prolongar a expectativa de vida das pessoas. Eu me chamo Alan e juntamente com meus colegas desenvolvemos um projeto inovador na área da saúde, utilizando a tecnologia para construir um futuro mais saudável para todos. Neste trabalho, apresentaremos os resultados da nossa pesquisa e como a inteligência artificial pode transformar a vida de milhares de pessoas. Conheça a equipe que desenvolveu este projeto. Alan Eric Jepsen, Alan Góes dos Santos, Eric Alves Ferreira, Eduardo Souza da Silva, Leandro de Andrade, Rogério Batista de Araújo, Vanilda Vieira de Souza. Somos alunos da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp, no Polo de Cubatão. Projeto Integrador 4. Dos cursos de Bacharelado em Ciência de Dados e Engenharia da Computação. Fomos orientados por Rafael de Oliveira Dalbelo. As doenças cardiovasculares representam um grave problema de saúde pública, sendo uma das principais causas de morte em todo o mundo. Imagine a vida de alguém que, por falta de um diagnóstico precoce, sofre um infarto. Essa pessoa pode perder a capacidade de trabalhar, cuidar da família e realizar as atividades que mais gosta, não é verdade? A detecção precoce dessas doenças é crucial para aumentar as chances de sucesso no tratamento e reduzir o impacto social e econômico. No entanto, o diagnóstico tradicional pode ser demorado e sujeito a erros, dificultando a identificação de pacientes de risco. Para desenvolver nosso modelo, utilizamos um conjunto de dados abrangente, composto por informações de 918 pacientes cardíacos de 3 países distribuídos entre Europa e América do Norte. Esse dataset possui 12 variáveis. As variáveis analisadas pelo modelo são: idade, sexo, tipo de dor no peito, pressão arterial, colesterol sérico, glicemia de jejum, ECG em repouso, frequência cardíaca, angina induzida por exercício, depressão street, inclinação street. E a doença cardíaca, que é a variável-alvo, que indica a presença ou ausência de doença cardíaca. Essa diversidade de dados nos permitiu construir um modelo robusto e generalizável. Antes de aplicar o modelo de aprendizado de máquina, analisamos e identificamos que os dados já estavam previamente pré-processados. Essa etapa é fundamental para garantir a qualidade dos dados e melhorar a performance do modelo. Nosso processo incluiu análise da necessidade de limpeza dos dados e de tratamento de valores ausentes, a transformação de variáveis categóricas e o balanceamento das classes, uma vez que tínhamos um desbalanceamento entre os casos de pacientes com e sem doenças cardíacas. Avaliamos também os possíveis outliers através de gráficos boxot. Depois aplicamos a técnica Label Encoding para os dados categóricos transformando-os em valores numéricos. Foi realizado o balanceamento da variável-alvo com a técnica SOT. Dividimos os dados em 70% para treino e 30% para teste. Foi aplicado a normalização do tipo Mimax. Para construir nosso modelo preditivo, optamos pelo algoritmo de Random Forest. Essa técnica funciona como um conjunto de árvores de decisão, onde cada árvore é votar na classe final. Escolhemos o Random Forest devido à sua capacidade de lidar com dados heterogêneos e desbalanceados, menor propensão ao overfitting, ser robusto em relação a dados faltantes, além de nos permitir identificar as variáveis mais importantes para a predição. Utilizamos a função GridSearchEck para buscar o melhor conjunto de parâmetros para o modelo Random Forest, tais como número de árvores, profundidade máxima das árvores, número mínimo de amostras em uma folha, dentre outros. A coleta de dados, o pré-processamento dos dados, o treinamento do modelo, a validação do modelo e o teste do modelo são etapas do processo de análise do problema. Para treinar nosso modelo, utilizamos uma técnica conhecida como validação cruzada. Essa técnica consiste em dividir o dataset em diferentes partes, onde uma parte é utilizada para treinar o modelo e outra parte para avaliar sua performance. Repetimos esse processo várias vezes para obter uma estimativa mais precisa do desempenho do modelo. Além disso, utilizamos técnicas de regularização para evitar overfitting, ou seja, para evitar que o modelo se ajuste demais aos dados de treinamento e perca a capacidade de generalizar para novos dados. Ao analisar a importância das features, observamos que o nosso modelo identificou que os principais fatores de risco para doenças cardíacas são inclinação do segmento street,
Depressão do segmento street. Nível de colesterol. Ou seja, o modelo consegue ranquear as features com maior influência na predição de quais pacientes estão mais propensos a desenvolver doenças cardíacas. Ao analisar o heatmap, percebemos que existe uma forte relação entre a inclinação do segmento street e a depressão do segmento street, ambos indicadores de isquemia. O colesterol também apresenta uma correlação moderada com essas duas features. Os resultados obtidos demonstram o excelente desempenho do modelo proposto na identificação de doenças cardíacas. A análise da matriz de confusão revelou uma acurácia de 89%, com sensibilidade de 90% e especificidade de 88%. Isso significa que o modelo conseguiu identificar corretamente 90% dos pacientes com a doença e 88% dos pacientes sem a doença. A curva ROC, com uma área sob a curva AUC de 0,98, confirma a alta capacidade discriminativa do modelo. Um valor de AUC tão próximo de 1 indica que o modelo tem uma probabilidade muito alta de classificar corretamente um paciente como doente ou saudável. A alta performance pode ser atribuída à escolha adequada das características do modelo, como arquitetura, hiperparâmetros, etc., bem como da qualidade e quantidade dos dados utilizados para treinamento, além das técnicas utilizadas, como balanceamento de classes, seleção de features, etc. A sensibilidade de 90% indica que o modelo tem alta capacidade de identificar corretamente os pacientes doentes, o que é crucial para um diagnóstico precoce. A especificidade de 88% demonstra que o modelo tem baixa taxa de falsos positivos, reduzindo o risco de diagnósticos incorretos. Para visualizar as relações entre as diferentes variáveis, utilizamos um heatmap de correlação. Essa visualização nos permite identificar quais variáveis estão mais fortemente relacionadas entre si e que podem influenciar mais fortemente o desenvolvimento de doenças cardíacas. A matriz de confusão traz os seguintes resultados: 121 para verdadeiros positivos, que é a quantidade de exemplos classificados corretamente como tendo a doença. 17 para falsos positivos, que é a quantidade de exemplos classificados incorretamente como tendo a doença, sem ter a doença. 17 para falsos negativos, que é a quantidade de exemplos classificados incorretamente como não tendo a doença, mas que estavam com a doença. 150 para verdadeiros negativos, que é a quantidade de exemplos classificados corretamente como não tendo a doença. Apresentaremos agora uma demonstração prática da ferramenta. Os dados serão processados e novas análises serão realizadas, gerando resultados que corroboram as explicações teóricas apresentadas nos slides anteriores. Nesse momento acabamos de gerar a atualização da programação. Agora estamos atualizando o gráfico do ranking das features. Neste momento atualizamos a matriz de confusão. Por fim, terminamos rodando a atualização do gráfico ROC. Considerações éticas e impacto social. A utilização de aprendizado de máquina na saúde levanta questões éticas, como a privacidade dos dados e a transparência nos algoritmos. E é essencial abordar essas questões para garantir a aceitação social. Respeitando essa premissa, acreditamos que este trabalho contribui significativamente para o avanço da medicina personalizada, com potencial de transformar a prática clínica. Ao identificar os pacientes de risco com maior precisão, podemos implementar medidas preventivas e tratamentos mais eficazes, reduzindo o número de hospitalizações e os custos em geral, além de aumentar a expectativa de vida e qualidade de vida dos pacientes. Nossa pesquisa, então, contribui para o avanço da ciência de dados na área da saúde. Apesar dos resultados obtidos, nosso estudo possui algumas limitações, como o tamanho do dataset e a generalização para outras populações. Em trabalhos futuros, pode-se expandir o dataset, explorar outras técnicas de aprendizado de máquina para avaliar e validar o modelo em um ambiente clínico. Em síntese, elaboramos um modelo de aprendizado de máquina capaz de prever o risco de desenvolvimento de doenças cardíacas com alta precisão. Nossos resultados demonstram o potencial da inteligência artificial para transformar a área da saúde e auxiliar na tomada de decisões clínicas. Agradecemos à Univesp pela oportunidade e aos membros da equipe pela dedicação. Para críticas, contribuições ou maiores informações, deixe seu comentário logo abaixo, aqui no YouTube.